A história da Inglaterra, como a de muitos países, é rica e complexa, formada por séculos de tradições, eventos... A relação com a monarquia sempre foi uma parte central da cultura inglesa, com reverência pela realeza e pelos símbolos de poder e autoridade. Desde a monarquia até as classes mais baixas, todos seguiam um código de conduta que refletia a rigidez de um sistema feudal. No pós-Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra começou a passar por uma série de mudanças. O surgimento de movimentos como a Swinging London. Bandas como os Beatles, os Rolling Stones, desempenharam um papel crucial nesse sucesso, influenciando gerações. Nos anos 1970, o movimento punk, com grupos como Sex Pistols, levou essa rebeldia ao extremo. Com desemprego, desigualdade e política, as ruas de Londres viraram palco de protesto cultural. Durante muito tempo, o sistema educacional inglês foi sinônimo de disciplina, hierarquia e tradição. Instituições como a Universidade de Oxford e a Universidade de Cambridge representavam não apenas excelência acadêmica, mas dificuldades. A educação não era apenas sobre aprender conteúdos, mas sobre absorvê-los, respeito à autoridade. Com o passar do tempo, porém, esse modelo começou a se transformar. Reformas educacionais ampliaram o acesso ao ensino superior. Pouvam cedos, incentivados a questionar, debater e construir argumentos próprios. Essa mudança na formação ajudou a consolidar A revolução tecnológica alterou profundamente a forma como os ingleses se comunicam, consomem informação e participam de debates. Redes sociais transformaram qualquer cidadão em potencial formador de opinião. O grime, por exemplo, surgiu em bairros periféricos e ganhou reconhecimento internacional. Letras abordam desigualdade, racismo e desafios urbanos. A música tornou-se voz de comunidades antes marginalizadas. Outro aspecto fundamental dessa mudança foi o avanço dos direitos das mulheres. Mulheres passaram a ocupar cargos de liderança em empresas, universidades e na política. Essa transformação impactou diretamente o comportamento nas ruas. A presença feminina em espaços antes predominantemente masculinos tornou-se comum. A nova Inglaterra não é apenas mais diversa em termos étnicos e culturais, mas também mais consciente das questões de... Quando pensamos na Inglaterra, muitas imagens vêm à mente. Ônibus vermelhos de 2 andares cruzando as ruas de Londres. A imponência do Big Ben marcando as horas. O chá das 5 servido com elegância quase teatral. Do lado de fora, tudo parece organizado, educado e previsível. Mas quem vive a experiência descobre rapidamente que existe uma camada muito mais profunda. Este é um mergulho sincero. Uma das primeiras coisas que impressionam qualquer estrangeiro é a educação britânica. Please, sorry e thank you aparecem em praticamente todas as frases. Alguém esbarra em você no metrô e pede desculpas. Você esbarra na pessoa e ela também pede desculpas. Parece um ambiente extremamente gentil. Mas aqui está o primeiro ponto que ninguém te conta. Educação não significa proximidade. Os ingleses mantêm uma distância emocional muito clara. Eles são educados, mas raramente invadem o espaço pessoal. E esperam o mesmo em troca. O ambiente profissional na Inglaterra costuma ser estruturado, organizado. Existe uma diferença clara entre ser amigável e ser amigo. Feedbacks raramente são diretos ou agressivos. Muitas vezes a crítica vem embrulhada em frases como: Perhaps you might consider. Maybe there's another way to look at it. O pub é uma instituição quase sagrada. Não é apenas um bar no edifício. É espaço de convivência. O humor inglês é peculiar. Seco, irônico, muitas vezes autodepreciativo. Mas há regras invisíveis. Cada um paga sua rodada. Existe uma dinâmica de turnos. Ignorar isso pode ser visto como falta de educação. A Inglaterra sem filtros é um manual silencioso de comportamento, limites e respeito. E quem aprende a decifrá-lo descobre que... Quando alguém chega à Inglaterra imaginando que vai viver dentro de um cenário de filme, logo percebe que o país é muito mais sobre comportamento do que sobre monumentos. O que realmente sustenta a convivência diária são regras sociais sutis, muitas vezes não ditas, que organizam tudo. No transporte público, por exemplo, o silêncio é valorizado. Pessoas leem, usam fones de ouvido ou simplesmente ficam em silêncio. Essa postura não significa antipatia. Significa respeito pelo espaço alheio. Uma das maiores armadilhas culturais está na linguagem indireta. Quando o inglês diz, maybe, we'll see, that's interesting, você pode achar que algo está encaminhado, quando na verdade já foi descartado com elegância.
A fila, mais que organização, uma questão moral. Poucas coisas geram mais reprovação social do que furar fila. Entrar na casa de um inglês é quase atravessar uma fronteira simbólica. A casa é vista como espaço privado e seguro. E quando você aprende a ler as entrelinhas, percebe que por trás da reserva existe estabilidade. Da elegância ao exagero. Como a Inglaterra mudou mais rápido que o resto da Europa. Veja, ao longo da história, poucos países passaram por transformações tão rápidas e profundas quanto a Inglaterra. De uma sociedade que se desentrou. A primeira diferença importante da Inglaterra era sua posição geográfica, sendo uma ilha separada do continente pelo Canal da Mancha. A insularidade também incentivou o desenvolvimento naval. Como dependia do mar para comércio e defesa, essa mudança não aconteceu de forma suave. Foi intensa, rápida e, em muitos casos, desorganizada. Antes da industrialização, a imagem da Inglaterra era associada à elegância aristocrática. Grandes propriedades rurais. As mudanças rápidas não ocorreram apenas na economia. A sociedade também se transformou. Movimentos trabalhistas... Inciso. A Inglaterra mudou mais rápido que o restante da Europa por uma combinação de fatores. Posição geográfica privilegiada. Enquanto muitos países europeus avançaram passo a passo, a Inglaterra muitas vezes correu. E ao correr, a consolidação do poder marítimo. Depois de iniciar sua expansão comercial, a Inglaterra compreendeu que dominar os mares era fundamental para manter sua vantagem. A marinha deixou de ser apenas um instrumento de defesa e tornou-se um símbolo de poder nacional. Enquanto potências continentais concentravam seus esforços em exércitos terrestres, a Inglaterra investia na construção de... A transformação das cidades, a transformação das cidades. Com o avanço industrial, as cidades inglesas cresceram em ritmo acelerado. Bairros operários surgiram ao redor das fábricas. As condições de moradia nem sempre eram boas, mas representavam uma nova realidade, a vida urbana moderna. A vida nas cidades modificou costumes. O tempo passou a ser regulado por horários de fábrica, não mais apenas pelo ritmo natural do campo. O papel da ciência e da tecnologia. A industrialização exigia soluções práticas. Como melhorar as máquinas? Como tornar a produção mais eficiente? A Inglaterra sempre foi vista como um dos centros mais influentes do mundo. De lá saíram revoluções industriais, ideias políticas. Durante séculos, o país construiu uma imagem de tradição sólida, instituições fortes e de estabilidade social. No entanto, ao observar a Inglaterra de hoje, muitas pessoas perguntam: estamos diante de um exemplo de uma ousada e... A Inglaterra contemporânea é marcada por avanços tecnológicos impressionantes, diversidade cultural intensa, transformações sociais profundas. Ao mesmo tempo, essa transformação rápida gerou tensões. Parte da população sente que perdeu referências tradicionais. Para muitos, os valores que antes eram considerados estáveis parecem ter sido substituídos por uma cultura mais individualista e fragmentada. A consciência sobre temas como mudanças climáticas, saúde mental e justiça social é maior do que no passado. Outros enxergam nelas uma perda de identidade e de coesão social. O custo de vida aumentou significativamente nos últimos anos, especialmente nas grandes cidades. Moradia tornou-se um problema sério. Cresceu o número de empregos temporários, contratos flexíveis e trabalhos na chamada economia de aplicativos. Embora ofereçam flexibilidade, essas formas de emprego muitas vezes não garantem estabilidade, benefícios ou segurança financeira de longo prazo. Regiões fora dos grandes centros urbanos sentem-se esquecidas e economicamente enfraquecidas. Essa diferença entre áreas mais ricas e mais pobres alimenta frustração e descontentamento. A Inglaterra está profundamente inserida no cenário global. Londres é um polo financeiro internacional, enturrados. No entanto, a globalização também expõe a sociedade inglesa a pressões externas. Crises econômicas. A competitividade global exige constante adaptação, e isso gera ansiedade e sentão de instabilidade. A Inglaterra enfrenta, portanto, um paradoxo. Ser moderna e conectada globalmente, mas lidar com tensões internas que a globalização intensifica. Outro aspecto que define a Inglaterra moderna é o debate ambiental. Problemas como poluição, mudanças climáticas, preservação de movimentos sociais, liderados principalmente por jovens, pressões
pressionam por ações mais rápidas e contundentes. No entanto, a implementação de políticas verdes nem sempre é bem recebida por todos. Esse conflito evidencia mais uma vez. As desigualdades em acesso à saúde ficaram evidentes, assim como a importância da prevenção e da educação em saúde. O período mostrou a capacidade da população de se adaptar, mas também revelou limitações estruturais do país. Fontecou e Suaceroro. A Inglaterra tem se destacado na área de tecnologia, desde desenvolvimento de inteligência artificial, fintech. Por outro lado, o avanço tecnológico levanta questões éticas. O país tenta encontrar equilíbrio entre inovação e proteção de direitos, mas a velocidade das mudanças dificulta regulações eficazes. Profissões que antes eram estáveis passam a exigir adaptação constante, requalificação e aprendizado contínuo.